E aí pessoal, Vinícius aqui. Bem, Kubernetes é uma das principais soluções hoje a ser utilizada no mercado. Porém, ainda existem pequenos detalhes a se lidar com o uso de Kubernetes. Um dos mais básicos é entender quem vai ter acesso dentro daquela infraestrutura e níveis de acesso a ser trabalhados. Os times de infraestrutura costumam lidar com problemas como escalabilidade, até mesmo segurança e padronização dentro da estrutura de Kubernetes. Já o desenvolvimento lida com ações do dia a dia, como publicação das suas aplicações, sejam em nível de administrador desse cluster Kubernetes ou até mesmo utilizando pipelines. O que a gente não pode ignorar aqui é o nível de maturidade que as pessoas têm em utilizar esse tipo de infraestrutura. Existem pessoas bem qualificadas e outras pessoas que não são tão bem qualificadas e também o conhecimento relacionado a esse modelo. Nem todo mundo precisa saber exatamente como a infraestrutura de Kubernetes funciona. E muitas das verdades acabam não tendo tanto contato em relação a isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta, o Epinio, que a ideia dela é simplificar justamente para quem não tem tanto contato com Kubernetes, o modelo de publicação de aplicações. E até mesmo para quem não conhece como criar o seu pipeline, essa ferramenta vai ajudar você e muito. Então, vamos aqui para a demo que eu vou mostrar isso para você na prática e como é que ele vai funcionar. Bem, então vamos lá, né? Então, bem assim, a ideia é que a gente começar a fazer a criação do nosso cluster, né? Então, primeiro ponto, a gente criar um cluster para a gente poder utilizar esse cluster durante o processo de deployment do Epinio, né? Então, assim, eu falei para vocês que não precisa de saber Kubernetes, no caso, e aqui eu vou seguir essa risca, né? A ideia é que, na verdade, é que, bem assim, quando você estiver trabalhando num ambiente de produção ou alguma coisa do tipo, que você já tenha um cluster de Kubernetes criado para simplesmente o Epinio interagir. Aqui, como é um critério de tutorial, né, e até mesmo para você poder replicar na sua máquina aí na sua casa, eu vou passar para você a utilização do Ranch Desktop, tá? Então, bem assim, a utilização do Ranch Desktop ele acaba sendo muito mais simples para isso se você estiver utilizando Windows, tá? Acho que também se você estiver utilizando Linux agora também, também tem a possibilidade de você utilizar o Ranch Desktop, tá? Mas bem assim, se você não quiser utilizar ele, existem outras possibilidades também de você poder trabalhar com K3S, EKS, AKS, GKE e por aí vai, tá? Também assim, aqui é simplesmente uma maneira de você conseguir fazer isso da maneira mais rápida, tá? Então, bem assim, se você quiser já pode ir lá no site lá do Ranch Desktop, tá? Então, ranchdesktop.io, você vai lá em Install Ranch Desktop, aqui no caso, ele vai redirecionar para você poder fazer o download do exe, no caso, então de repente um RPM, eu acho. Também assim, aqui já tem um RPM para você poder fazer um download, um .deb, se você quiser rodar isso no seu Mac. Eu acho que o Ranch Desktop só não tem suporte ainda para ARM, pro Mac M1, ainda não tem suporte ainda para ele. E também tem o exe. Então você basicamente vai baixar esse exe aqui, clicar, não tem nem next, uma vez só, você já bota e ele vai fazer a instalação do Ranch Desktop. Depois que ele fazer a instalação do Ranch Desktop, você vai escolher a versão do Kubernetes que você vai querer trabalhar. Aqui no meu caso, eu acho que eu estou trabalhando com a 1.21. Tá? Então, escolhe a 1.21, faz a integração com o WSL. Então, aqui eu tenho rodando o meu WSL, tem o OpenSUSE, tem o Ubuntu. Você pode fazer a integração dele, beleza? Então, e assim, é a maneira mais rápida para você poder subir um cluster de Kubernetes de maneira rápida, para você já começar a utilizar, beleza? Então, e assim, subiu o Ranch Desktop, ele vai já dar acesso a CLI, né? Então você acessa via kubectl, então tá aqui na minha estrutura já está com os serviços do Ranch Desktop todos ele no ar, tá? E o segundo passo então aqui, depois de você já fazer a instalação dessa estrutura ou do que você vai utilizar, a gente vai pro Epinio, beleza? Então aqui a gente vai começar a segunda parte, que é justamente utilizando o Epinio. Então você pode ir lá em epinio.io, tá bom? Lá tem duas tags, né? Tem uma tag de documentação e outra do GitHub. Você vai lá selecionar a opção do GitHub, tá? Aqui do lado, na parte de releases, né? É justamente os releases lançados do Epinio, né? Ele ainda está em beta, no caso, ele ainda não está em stable, e também assim, recomendo que você não utilize isso em um ambiente de produção, por exemplo, mas eu acho que já é uma solução muito interessante para você já começar a baixar, começar a testar aí no seu laboratório, para você poder entender como é que isso aqui vai funcionar, né? E já também aprender em relação aos conceitos que são trabalhados aqui dentro dele, tá? Então, assim, pontos legais aqui é que já tem uma wiki aqui já meio que pré-pronta, né? Mais ou menos assim, para você já começar a ter alguma coisa, as discussões em relação a isso, as issues, né? Então, vamos lá no ponto principal, que é baixar ele, tá? O ponto que você vai baixar em relação ao Epinio é justamente, ele é uma CLI,
tá? Então, assim, não é nada um pacote que você vai rodar na sua máquina, alguma coisa do tipo, ou nem vai ser tipo como se fosse alguma coisa, vai vir um ponto zip que você tem que extrair e fazer a instalação dele. Não, ele é uma CLI simples, você baixa ele para sua máquina, aqui no meu exemplo, eu já baixei ele para minha máquina, você vai renomear ele, né, que eu acho que ele vai vir ele vai vir com um padrão de mensagem, de escrita no caso, né, ele vai vir escrito aqui, ó, Epinio Linux ARM64, então assim, só troca ele, deixa como Epinio, e depois você vai mover lá para /usr local bin, no caso, né, para você poder utilizar ele ali, tá? Então, no final das contas, o que vai aparecer para você? Vai aparecer ele na sua CLI para você começar a fazer a utilização dele, tá? A gente vai ver um help aqui rápido dele para ver as possibilidades que você tem em relação ao Epinio, tá? Então, assim, ele é uma ferramenta que ele vai interagir com aplicações, no caso, né? Então, aplicações, no caso aqui, quando eu digo, não seria nem ele nem vai trabalhar, por exemplo, com Docker Build, no caso, né? Ele vai trabalhar com a aplicação mesmo, um .php, um .org, no caso, quando a gente vai trabalhando com Java, alguma coisa do tipo, né? E aqui você pode ver que ele tem várias opções, no caso, aqui de comandos, né? Então, ele tem o Epinio App, Epinio Help, Info, Install Session Manager, Install Ingress, Namespace, Push, Server, Service, Target, né? Uninstall e também a opção também de version dele, tá? Então, se quiser ver a versão dele lá e tudo mais, coisa mais simples para você ir se acostumando, tá? Então, Epinio, version, e ele vai aparecer para você a versão que você está utilizando, tá bom? Então, bem simplesinho para você começar a trabalhar, tá? Então, o Epinio tá aqui já está na minha máquina. Qual vai ser o próximo passo que eu vou começar a fazer? Aí, outra coisa, né? Então, assim, vamos deixar aqui a documentação. Então, documentação é algo muito importante em relação ao Epinio. Se você quiser também interagir, existe uma tela de interação, no caso, através do Slack. Então, a Rancher tem lá um canal no Slack para você começar a interagir com outras pessoas que também estejam utilizando o Epinio, discutir algumas coisas também, né? Então, bem bacana. Aqui na documentação, a documentação, como você pode ver, ele, apesar de ser beta, ele é uma documentação já está bem completinha, melhor que muita documentação assim, de solução que já está estável, por exemplo, e não tem documentação meio que montada, né? Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai ver é que ele tem uma introdução rápida, né, em relação à documentação, passando os pontos, as principais features aqui no caso, né? E a gente vai focar aqui em dois pontos, né? O ponto em relação ao Rancher Desktop, então, se você utiliza outra solução como AKS, EKS, outras coisas, aqui você pode ver que ele tem suporte até para RKE2, para K3S, ou então até mesmo para K3D. Então tem um vídeo aqui no meu canal, né? Para você poder ver lá como é que você utiliza o K3D. Então o K3D ele é uma maneira também simples de você fazer um laboratório, né? Ele necessita de um pequenininho conhecimento, no caso, que é só para você poder subir e trabalhar com Docker, tá? Então o K3S, no caso aqui, ele sobe em cima de um container Docker, tá bom? A gente vai focar aqui em dois pontos, que é em relação ao Rancher Desktop, e a gente vai focar aqui também nos pontos do Quick Start, que é um tutorialzinho rápido para você poder sentir como é que a solução funciona e tudo mais, né? Aqui eu acho que legal também, ele também tem umas questões dos princípios em relação ao Epinio, né? Então, ele tem aqui 5 princípios, no caso, né? Então, 6 princípios principais, né? Então, desde em relação a ele ser focado e ter esse foco de simplificar a questão de segurança, né? Mas eu acho que pontos interessantes aqui, acho que até mesmo para o próprio cenário aqui no Brasil, né? E também das pessoas que queiram começar a interagir com essa ferramenta, é o consumo de recursos. Então eu sempre bato muito nesse ponto, você vai ver vários vídeos aqui no canal, por exemplo, o próprio vídeo do K3D que eu acabei fazendo, é justamente focado nessa questão de uma pessoa que não tem muito recurso, de repente, na sua máquina e quer começar a estudar alguma coisa, quer começar a trabalhar com isso, né? Então, o Epinio, ele é muito parecido com ferramentas como, por exemplo, o Cloud Foundry, tá? Então, o Cloud Foundry é uma ferramenta muito interessante também, ele segue essa linha de uma plataforma como serviço, né, para você poder auxiliar e criar esse processo de deployment de aplicação, né? Só que o Cloud Foundry, bem assim, eu falo por experiência própria, por causa que eu trabalhei com o Cloud Foundry há cerca de um ano e meio aqui dentro da SUSE, né? A SUSE já tinha uma solução, era o SUSE Cloud Foundry, né, no caso, né? Application Platform, no caso, né? CAP, no caso. E ele era uma ferramenta que ele tinha um ponto muito focado, né, nesse processo de deployment de aplicação, só que ele tinha um problema, que era justamente
o critério de recurso a você utilizar para você começar a fazer a criação dessa estrutura, né? Então você precisaria ali de uma máquina com pelo menos 32 GB de RAM, né, para você começar ali, multi-CPU, para você começar a trabalhar com ele e fazer o deployment das suas aplicações. Um ponto interessante aqui no CAP é que você consegue subir isso aqui com menos de 4 GB de RAM, né? Começa a interagir com um cluster de Kubernetes que ele tem ali com menos 4 GB de RAM. Ele cria uma estrutura dentro daquele seu cluster de Kubernetes, né? Então você vai ver aqui quando eu subir no Ranch Desktop, você vai ver que tem esse processo de criação aqui também, né? Mas é uma quantidade de recurso muito pequena. Você consegue fazer isso aí, por exemplo, no Raspberry, né? Apesar de que eu acho ele vai ter suporte para um Raspberry, no caso, por causa que ele só precisa do Kubernetes. Então, você pode subir um K3S no Raspberry e aí, a partir da sua máquina, no caso, né, você interagir com ele, ou então até mesmo dentro da própria máquina dele, né. Então, esse é um ponto interessante, a questão de recurso da máquina, que ele pede pouco recurso, né. O processo de deployment dele aqui também ele é bem curto, né, então demora muito, tipo assim, não demora muito para você poder fazer essa criação da estrutura do Epinio, que ele vai fazer para você, tá? E na estrutura de Kubernetes aqui, como mostrei para você em relação ao Ranch Desktop, o que vai mais demorar vai ser talvez o download do Ranch Desktop, dependendo da sua rede, tá? E o que eu acho legal aqui também, né, são o ponto de escalabilidade, né, diminuir essa curva de aprendizado para quem esteja começando a interagir não com Kubernetes, eu diria aqui, né, mas mesmo assim, para as pessoas que estão começando a interagir na maneira de fazer o deployment das suas aplicações, né? Então, essa é a ideia, no caso, né? Minimizar essa complexidade para as pessoas que sejam mais experientes dentro do seu data center, no caso. Eles podem preparar ali, no caso, fazer o deployment de Epinio, no caso, né? Preparar, por exemplo, a aplicação do que vai ser ali. Também tem uns detalhes aqui, por exemplo, como arquivo de manifesto, que você pode ou não usar ele durante o processo de deployment, mas mesmo assim, se tiver que utilizar, por exemplo, um arquivo de manifesto, algumas pessoas elas podem preparar esse arquivo de manifesto e outras pessoas que não tenham tanta experiência já pode simplesmente começar a interagir com ele e fazer o deployment dessa estrutura, tá? E também assim, bem simples de você começar a trabalhar, tá? Aqui no caso do Ranch Desktop, então foi o que eu utilizei. No caso aqui você só tem que ir lá no site do Ranch Desktop, fazer o download dele, tá? E já fazer a instalação dele no caso, né? A instalação dele bem simples no Mac, ele vai rodar ali você movendo a aplicação. No caso de Windows, simplesmente clica lá 2 vezes e ele vai fazer a instalação dele, tá? Mesma coisa que eu falei já antes, pega o Epinio, faz o download, renomeia o arquivo no caso, né, para você jogar lá dentro do user local bin, né, e você vai começar a poder utilizar ele lá dentro, tá bom? Então beleza, então aqui já movi o meu Epinio lá para dentro. A gente vai seguir aqui detalhes em relação à documentação, né? Então vamos se basear até mesmo no processo Quick Start, né? Tá? Então o que você tem que fazer em relação ao Epinio? O primeiro ponto que a gente vai ter que fazer aqui em relação ao Epinio, né? Já que ele está rodando na minha máquina, que no caso não está rodando separado, em ambientes separados, no caso, né? Eu simplesmente vou rodar Epinio install. Tá? Então você pode ver aqui que o que está acontecendo? Ele está começando a criar uma estrutura mesmo ali para ele fazer o processo do build não seria nem da imagem, né, mas da aplicação em si. Mas ele vai instalar ferramentas ali como, por exemplo, o Traffic, para cuidar da parte do tráfego de ingress dentro do seu cluster de Kubernetes, o Cert Manager. Ele vai preparar ali também um processo, por exemplo, utilizando o Tekton. Então, se você já conhece o Tekton ali, ele vai trabalhar com o Tekton para você começar a fazer o build da imagem, por assim dizer, né? E aí a gente também tem aqui o Minio, que ele vai poder interagir ali, por exemplo, com o S3 da Amazon, para utilizar um conceito que a gente chama de Build Pack, tá? Então, Build Pack, para as pessoas que já estão acostumadas, por exemplo, com ferramentas como o Cloud Foundry, o conceito de Build Pack aqui é o mesmo, tá? Então, é uma maneira ali é como se fosse uma cápsula, no caso, já meio que pré-montada para quando aquela aplicação começar a subir, ele se encaixa ali dentro. Então a aplicação ela se encaixa dentro desse build pack, esse build pack encapsula aquilo ali e já cria o container e disponibiliza isso para você, tá? Então aqui está começando a subir meus serviços, a gente consegue já ver alguns detalhes aqui no caso, né? Um ponto que é interessante é que ele cria um domínio para você, né? Ele cria uma regra de ingresso aqui para você no caso, né? Então isso aqui é uma regra padrão. Se você quiser mudar isso aqui, tem como você mudar, se você quiser fazer até mesmo mudanças em relação à questão de DNS, ele já tem aqui, né, para você poder utilizar outra solução, tá?
Então, se você quiser, só se referindo à documentação para você começar a trabalhar ali na documentação e já olhar as coisas que tem ali dentro, tá? Então a gente vai esperar aqui um minutinho, ele vai esperar tudo subir, né? Se eu abrir até uma segunda aba aqui e a gente olhar o que está aqui dentro, a gente pode menosar. Você pode ver que ele já está subindo várias coisas, então ele está subindo um próprio registry dele aqui dentro, que ele vai ter que gerar o build da imagem, salvar dentro de um registry dele, para depois ser utilizado, né? Então você pode ver que ele já está subindo aqui, esse registry deployment já está subindo aqui, e as outras coisas também, né? Então o próprio Tekton, aqui, Tekton Pipelines já está subindo, né? O Lickerd também, né? Que é para cuidar da parte de Surface Mesh e tudo mais, também está incluso aqui dentro dele. Então, bem assim, você pode ver que o Epine ele é uma combinação de várias ferramentas, ele já prepara essa estrutura de várias ferramentas para você, né? Isso é uma vantagem aqui também, né? Então, mesmo que você não saiba criar uma estrutura dessa, que vai prover, por exemplo, uma estrutura de pipelines, é que você já começa a trabalhar com ele. Um detalhe aqui que é interessante, né? No final, né? Aqui ele já fez o deployment para mim. Você pode ver que não demorou muito tempo, né? Ele traz algumas informações para mim, mesma coisa, né? Do domínio que vai estar sendo utilizado aqui, os acessos à API, então você também pode interagir com a API dele no caso. Um arquivo de configuração que vai ser salvo aqui nesse diretório. E aqui é um conceito dele, aqui no caso, né? Ele dá uma trocada, em vez de chamar namespace, ele vai acabar chamando de workspace, o namespace inicial, tá? Então, para não confundir, a gente pode até mesmo criar outro namespace, no caso, mas aqui pro padrão, se você der aqui, por exemplo, kubectl get namespace, ele vai cuspir para mim aqui esse namespace padrão aqui, que é o namespace workspace. Se eu quiser trocar esse namespace para outro, então vamos ver lá Epinio no caso. Como é que eu crio um novo namespace, né? Então vamos lá. Então a gente vai criar aqui um novo namespace. kubectl não. Epinio namespace mesmo help. Vamos ver o que tem mais aqui pra mim. Então aqui ele tem namespace create, delete, list, show. Então a gente vai criar um novo namespace. Então a gente vai estar Epinio namespace. Vamos botar o nome desse namespace de Calmillion. Beleza? Namespace create. Então ele criou um novo namespace aqui para mim, do mesmo jeito aqui no caso do Kubernetes. Eu estou interagindo com o Kubernetes, mas se eu quisesse eu podia simplesmente não interagir, né? Então se eu quisesse botar Epinio namespace list, ele vai listar para mim os namespaces que o Epinio está pronto para trabalhar. Então você pode ver que ele não está jogando para mim todos os namespaces, né? Então get namespace. Então você pode ver que tem vários outros namespaces aqui no caso, eles são limitados ao uso do Epinio, né? Mas o que vai estar rodando especificamente vai ser justamente dentro desses dois namespaces. Mas eu ainda estou trabalhando dentro do namespace workspace, então a gente vai mudar para o outro namespace, tá? Então a gente vai botar aqui Epinio target e a gente vai mudar para o outro namespace, tá? Então o próximo namespace que tem vai ser o Calmillion. Beleza? Então eu fiz a troca de namespace aqui dentro dele, tá? Dentro da própria documentação do Epinio, existe lá uma aplicação teste. Uma aplicação simples, é um ponto .php, na verdade existem outros no caso, né? Aqui na própria documentação você pode ver. Se você quiser, você pode baixar esse diretório aqui no caso, né? E aí ele vai salvar aqui, acho que já tem ele aqui na verdade. Só acho que já tem até um diretório meio que pronto do Epinio aqui dentro. Vai demorar só um tempo, acho que ele vai carregar as configurações aqui do CSH. A gente vai entrar em Assets. Então, seguindo para você replicar isso aqui exatamente como está aqui, tá? Então, deixa eu até jogar mais para cá, para cima. Então, você pode ver aqui, ó, que ele dá um git clone e ele dá um cd Epinio Assets, tá? Então, como você vai ver aqui em Assets, ele tem aqui exemplos no caso de aplicação. Então por exemplo, uma em Golang e também tem uma .php. Como é que eu sei que isso aqui é uma aplicação .php? Vamos entrar lá dentro e ver o que tem lá dentro, né?
Então, um ponto que é interessante aqui é que ele tem a segmentação do build pack. Então, como eu disse, o build pack é quase como se fosse uma cápsula mesmo, assim, com as regras do que vai estar trabalhando. Esse build pack, na verdade, ele está lá na Amazon, tá? Então, não está sendo salvo aqui na minha máquina. Eu posso fazer o download do build pack para poder utilizar o build pack de maneira local, tá? Então, é uma série de instruções de como é que ele vai subir ali, por exemplo, um web server em PHP. Tá? E eu posso ter isso para Java, para outras linguagens também do que eu queira trabalhar, tá? Então, na hora que eu fizer o deployment aqui, você vai ficar bem claro de onde é que ele está puxando esse build pack de maneira mais específica, tá? Então aqui é o arquivo do build pack, do que ele está utilizando, e aqui eu também tenho, né, um htdocs com um arquivo index.php, só apontando lá para um PHP info. Então, uma aplicação teste para você poder, mas é uma aplicação teste que ele traz esse conceito de você mostrar mesmo que é um ponto PHP mesmo, não tem nada de diferente aqui em relação a isso, tá? Então a gente vai sair aqui da pasta dele, no caso, a gente vai voltar lá para a pasta principal e a gente vai fazer o push dessa aplicação. O push dessa aplicação é justamente esse processo onde a gente fala para o Epinio e fala assim, cara, pega essa aplicação e agora se vira, containeriza essa aplicação para mim, transforma ela num pod e disponibiliza ela dentro do meu namespace. É exatamente isso que ele vai fazer para você. Tá? Então a aplicação está lá pronta, então a gente vai dar lá Epinio, push, né, no caso, a gente vai dar um nome para essa aplicação. Então o nome dessa aplicação vai ser Calmillion também. Beleza? E a gente vai botar o path de onde é que está pegando isso. Então o path dela vai ser desse sample.app. Então vai lá. Então ele vai começar a gerar o build aqui para mim. Então deixa eu terminar aqui, até aumentar um pouco minha tela. Então, beleza, você pode ver aqui o que está acontecendo. Ele já estava criado o namespace, no caso, né? Ele vai fazer o deployment dessa aplicação dentro do namespace Calmillion, tá? Se a gente olhar aqui, daqui a pouco você vai ver que ele vai começar a subir, começar a criar a aplicação mesmo de fato, né? Ele vai subir como um container aqui no caso. Você pode ver que o Tekton aqui, ele está em staging aqui no caso. Vou atualizar ele para ver se já terminou. Ó. E agora você pode ver que ele vai começar a acessar o próprio Minion lá para poder pegar o build pack e ele vai fazer a montagem dessa aplicação aqui para mim, tá? Tem uns detalhes aqui que eu acho que é interessante. Você pode ver que aqui está aparecendo um azulzinho para mim, né? Em relação a essa aplicação. E agora ele trocou por rosa, depois ele fica roxo e tal. Não se espante se ele começar vermelho, tá? É só uma questão de cor mesmo. Muita gente pensa assim, nossa, que toma um tempinho nesse começo aqui e fica em vermelho e dá Ctrl C porque pensa que deu algum problema, mas não é isso, tá? Ele é só uma questão de cor mesmo em relação a ele, tá? E aí você pode ver aqui que no caso que ele já pegou o build pack, no caso do que ele vai trabalhar, né? E já vai começar a fazer a montagem da aplicação em relação ao que tem que ser entregue, tá? Então ele adiciona as layers aqui em relação ao build pack, né? Ele configurando a aplicação em PHP. Então tem toda uma inteligência aqui por trás do Epinio também, dele entender o que é essa sua aplicação. É claro, ele está apontando em relação à questão do manifesto, né? Mas ele entender como é que ele vai construir essa aplicação no caso, né? Então, aqui agora, ele já vai terminar terminar de fazer o deployment da aplicação. Então, você pode ver aqui, ó, Calmillion, ele já está em running em duas réplicas, né? Uma réplica, agora está duas réplicas. Pronto, também assim, minha aplicação está aqui agora no ar, né, em termos de utilização. Então, bem simples, para você poder ver como é que o processo foi feito o deployment, né? Se eu pegar o Range Desktop, ainda tem como eu fazer um port forward aqui no caso, em relação ao serviço dele, dessa minha aplicação, e já também fazer o acesso aqui direto, tá? Então, se eu quiser, eu posso trabalhar isso aqui também para teste. Talvez vocês podem ver que a aplicação Calmillion está disponível, se eu quiser dar um port forward aqui no caso, né? Se eu acessar através desse endereço aqui no caso, ele já vai começar a trabalhar. Mas antes de ir em relação à aplicação, bora passar ainda aqui e dar uma olhada em algumas coisas, né? Então, como eu disse, né, a minha aplicação agora está no ar, eu posso, então digamos assim, no critério de um usuário, tá? Até eu vou sair daqui para ver se ele tira. Tá, eu sair do diretório, beleza. Foi um pouquinho mais rápido, porque não precisa usar SH, não precisa ficar resolvendo essas coisas. Bem, também assim, pensando
sei lá, do lado de uma pessoa que, de fato, né, não vai ter conhecimento em nada disso, ela não vai ter acesso ao kubectl igual eu estou tendo aqui para poder ficar vendo algumas coisas. E nem se espera que essa pessoa tenha conhecimento em relação à utilização do Kubernetes, né? Então, você tem um Epinio mesmo para você poder ver as coisas. Então, você pode ver lá, por exemplo, Epinio, show, e aí eu posso botar na minha aplicação, Combilion. Então, você pode ver que aqui tem informações em relação à aplicação, né? Se ela está no ar, né? O status dela aqui no caso, o username, storage ID, as rotas, no caso, para acesso a ela, no caso, né? Quantidade de memória que está sendo disponibilizada para utilizar essa aplicação, né? Então, isso aqui já tem várias outras coisas aqui também. Então, se eu botar aqui também Epinio Help, eu ainda tenho como ver outras coisas também, né? Então, tem como, por exemplo, trocar de namespace, se eu quiser fazer o deployment em outro namespace de outra aplicação, no caso. Se eu quiser fazer a deleção dessa aplicação, também existe a possibilidade de eu fazer a deleção dessa aplicação. Então, se eu quiser botar Epinio App, e vamos dar um menos help aqui, ele vai listar para mim aqui que eu posso deletar ela no caso, se eu quiser listar. Então, Epinio App List, ele vai me listar todas as minhas aplicações que estão rodando aqui dentro desse workspace, tá? Dentro desse namespace, tá? Eu confundi aqui na questão do namespace, tá? Então, tem outras configurações que eu posso fazer aqui, interagir para poder fazer o processo de deployment da aplicação. Então, como você pode ver, o Epinio ele é uma ferramenta bem completa e bem cheio de detalhes, né? Cheio de nuances em relação à CLI do que você pode ver e interagir para você começar a trabalhar com ele, né? Um ponto que eu acho que é interessante em relação ao Epinio é que qualquer pessoa pode interagir com ele e simplificar esse processo, né? Eu não sei em detalhes assim, se isso aqui vai ser incluído futuramente dentro do Rancher, de alguma maneira, se vai ser um produto à parte, não sei dizer honestamente em relação a isso, mas eu acho que é uma ferramenta muito interessante para você poder ficar de olho e começar a ter contato com ela, né, para você poder entender como é que funciona isso, né? Num próximo vídeo a gente deve fazer um detalhe em relação à questão do build pack, para poder entender como é que faz a montagem do build pack. Eu não quero abordar todos os tópicos aqui, justamente para dar um pouquinho de curiosidade nas pessoas aqui, para poder ter uma interação. A ideia aqui era apresentar o Epinio para você, assim como o Harvester aqui, que é uma ferramenta que também está em beta. Você pode ver que o Epinio ele também é uma ferramenta bem simples, tá bom? Então, agora a gente vai ver aqui também a aplicação em si, né? A gente fez o deployment dela no caso, né? Dentro do Rancher Desktop ele está aqui, a aplicação está disponível em 56465. A gente vai subir ela aqui, só para ver se ela está no ar, né? Acho que fica até facinho de subir. Então, posso acessar aqui via localhost. Tá aí, meu PHP. Entendeu? Também assim, bem simplesinho para você poder ver e começar a trabalhar com ele. É uma ferramenta fantástica, assim, eu acho que tem uma visão de futuro bem interessante. Muita gente acaba me perguntando também, é muito parecido com o Cloud Foundry. Como eu disse aqui, é muito parecido com o Cloud Foundry, em termos de recurso é bem menor, e também muito parecido com o Heroku, né? Muita gente também teve interação em relação ao Heroku também, e de como é que o Heroku acaba funcionando, né? Então, a solução aqui ela funciona de maneira semelhante, o propósito dela aqui também, em termos de simplificar, interagir com pessoas que não tenham conhecimento, é o mesmo, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aí, e a gente fica por aqui. Bem, pessoal, por isso é hoje. Fica ligado aqui no nosso canal, assina o canal aqui, não esquece disso, tá? E não se esquece também de se inscrever nas nossas comunidades aqui também, tá? Fico por aqui e até a próxima, pessoal!